uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, comunicador, comunicadora, ou para você, futuro comunicador, futura comunicadora que buscou a sua preparação aqui nesse curso da Fórmula da Comunicação Envolvente com o nosso grande mestre Márcio Seixas. Eu sou o professor Caco Pena, já nos conhecemos do vídeo anterior e estou muito feliz que você está aqui assistindo a esse primeiro bloco de aulas do nosso curso, falando sobre linguagem e comunicação. Então, antes de a gente entrar nesse contexto da normativa, antes de a gente ver o que é exatamente a gramática formal, antes de a gente falar das conjugações verbais, falar dos principais casos de regência, pontos de concordância, vamos falar de dicas diversas do português, fugas à norma padrão, que é comum de ocorrer em contextos de oralidade, de informalidade, enfim. Antes de tudo isso, vamos entender o que é a linguagem. O que a gente vai fazer aqui? Qual é a nossa ferramenta de trabalho? Estou falando aqui com comunicadores ou futuros comunicadores das mais diversas áreas. Eu estou falando aqui com profissionais da linguagem. Sim, estou falando aqui com pessoas que estão preocupadas em se expressar da melhor maneira possível e, veja, se expressar da melhor maneira não significa falar difícil. Isso é importantíssimo a gente deixar bem claro já nos primeiros minutos dos nossos encontros aqui. Falar corretamente, falar de acordo com a normativa, vamos dizer assim, se expressar bem não é falar difícil. Pelo contrário, muitas vezes falar difícil prejudica a comunicação. Muitas vezes a hipercorreção, como a gente diz, prejudica a comunicação. Por quê? Vamos entender. Primeiro, o que é o nosso contexto da comunicação? O que envolve toda a comunicação para que a gente possa adequar, então, a nossa linguagem a todo esse contexto? Bom, a comunicação ela só acontece a partir do momento em que eu tenho 6 elementos funcionando perfeitamente. Esses 6 elementos que você está vendo aí na sua tela são fundamentais para que qualquer contexto de comunicação possa acontecer com clareza. Primeiro, eu preciso, claro, de um emissor, certo? A comunicação não acontece se eu não tiver um emissor. A base da comunicação, aliás, é o emissor envia uma mensagem para um receptor, certo? Essa é a base da comunicação. A ausência de um emissor inviabiliza qualquer comunicação. Assim como a ausência de um receptor também inviabiliza a minha comunicação. Uma sala de aula em que o professor está falando e os alunos estão todos ali no celular, não tem comunicação. O professor não está se comunicando com os alunos. Aliás, um dos pontos que a gente vai trabalhar aqui é essa importância de a gente considerar o receptor, o contexto do receptor. Quem é esse receptor? É ele que vai determinar o resultado da comunicação. Um dos princípios da neurolinguística, aliás, é esse. O resultado da comunicação é o efeito que se obtém. Então, quem vai determinar se a minha comunicação aqui, agora, está acontecendo com precisão, se a comunicação está tendo sucesso, não sou eu, é você. Você que vai me dizer, você que vai determinar se a comunicação, esse contexto de comunicação está tendo sucesso. Se você estiver entendendo o que eu estou falando, estiver acompanhando meu raciocínio, se você estiver decodificando as minhas ideias, captando as minhas ideias, o nosso contexto de comunicação teve sucesso. Se você não estiver acompanhando, se eu não conseguir ser claro o suficiente para que você possa decodificar com precisão o que eu estou falando, a minha ideia, aí a nossa comunicação não foi um sucesso. Então, é você que vai determinar isso. E cabe a mim, como emissor, adequar todo o contexto para que você possa receber essa mensagem
com precisão. E quando eu falo todo o contexto, deixa eu terminar, aliás, de te apresentar os elementos da comunicação, eu falo também no assunto. Toda comunicação precisa ter um assunto. Se eu não tiver assunto, eu não tenho comunicação propriamente dita. Fica lá a conversa de elevador. Conversa de elevador não tem uma comunicação. Aquele, oi, aí, tudo bem, tranquilo? E será que chove? E o timão? Isso não tem uma comunicação propriamente dita. Eu preciso ter um assunto que vai se adequar. Eu também vou considerar isso na minha linguagem. Vamos falar sobre isso hoje. E o código, o nosso curso, o nosso módulo de língua portuguesa, obviamente, vai rodar em torno do código, já que vamos falar sobre o código língua portuguesa, né? Principalmente a língua portuguesa oral. Mas quando eu falo em código, eu não falo somente em língua portuguesa oral, ou em linguagem oral, seja em qual língua for. Não falo só nisso, não. O código é qualquer meio, qualquer recurso que eu tenha à minha disposição e que eu escolha para transmitir a minha ideia para o receptor. Significa que agora, de fato, eu estou codificando em língua portuguesa oral. Mas eu posso fazer uma música, eu posso passar a minha ideia com uma pintura, eu posso passar a minha ideia com uma poesia, eu posso passar a minha ideia com uma arquitetura, com uma mímica. Eu tenho vários recursos à minha disposição para passar a minha ideia para você, receptor. Perceba que a ideia, ela é abstrata na minha cabeça. Ela é abstrata na minha cabeça. E eu preciso que essa abstração chegue até você com o máximo de fidelidade possível. Alguma perda nisso tudo vai ocorrer. Né? O que está acontecendo aqui não é exatamente o que está acontecendo aí, porque a gente tem vivências diferentes, a gente tem contextos diferentes, a gente julga tudo que está acontecendo ao nosso redor de acordo com os nossos valores, nossas crenças, a gente vai filtrando de acordo com aquilo que a gente tem de bagagem. E 100% fiel nunca é o contexto da comunicação. Aliás, eu como comunicador, você como comunicador, precisa sempre saber disso. A sua comunicação nunca vai ter 100% de eficiência. Se fosse assim, qualquer texto ou qualquer informação que você passasse para o receptor, ele, na hora, já lembraria de tudo. Né? A gente nunca se lembra de tudo, porque a gente filtra. De repente, se eu estiver falando para 10 pessoas e der uma aula sobre um assunto para 10 pessoas, terminou a aula, vamos lá, pessoal, o que vocês lembram? Ele vai lembrar de umas coisas, ele vai lembrar de outras, ele vai lembrar de outras, ele vai lembrar de outras, ele vai lembrar de outras. Porque eles filtraram de acordo com aquilo que na hora eles foram julgando mais relevantes e foram fixando aquelas informações e beleza, pronto. Então, assim, cabe a mim, como emissor, deixar essa comunicação o mais fiel possível, certo? Para isso, a adequação do código é fundamental. Eu preciso ter um código de comum acesso entre emissor e receptor. E quando eu falo um código de comum acesso, eu falo mesmo em adaptação da linguagem. Pensando num código oral, pensando aqui no nosso contexto, já que eu estou falando para um público específico, que é você, comunicador, que é você que vai falar em público, que é você que vai se expressar e precisa da linguagem para se expressar. Qual é o melhor recurso linguístico que você vai usar? Uma linguagem bem empolada? Uma linguagem castiça? Uma linguagem formal, mais relaxada? Agora, aqui, por exemplo, nessa nossa comunicação, se eu for escrever tudo que eu vou falar aqui para você durante o nosso curso, com certeza eu vou cometer várias fugas da norma padrão. Com certeza, se eu for escrever, várias fugas eu vou cometer. Por quê? Por quê? Primeiro porque algumas coisas eu me permito mesmo. Algumas regências, né? Uma colocação pronominal. De repente eu começo uma sentença com um pronome oblíquo. Me fala tal coisa. Eu me permitiria isso aqui. Né?
Ou então eu falo para você, cara, me permita fazer uma parte. Pronto, eu não diria que, nesse contexto, permita-me fazer uma parte. Ah, não, mas eu não posso começar uma sentença com pronome oblíquo átono pela normativa. Não. Não, de fato não. Então isso vai depender do contexto. Mas como a gente está num contexto de oralidade, né? Eu vou ficando, aliás, cada vez mais informal, né? Eu também estou começando aqui numa informalidade, porque a gente ainda não se conhece. Daqui a pouco a gente vai se conhecer bastante, a gente vai ficar bastante tempo juntos. Então já vou me permitindo um relaxamento maior, vou me permitindo uma brincadeira aqui ou outra com a linguagem. Agora, eu tenho recursos para isso. Se eu não quero começar com pronome oblíquo, eu posso falar: você me permita tal coisa? Você me permite isso? Pronto. Em vez de falar, me permite, pô, tô começando, você me permite, coloco o sujeito, pá, já posso colocar o pronome antes, já resolvo o meu problema e fico dentro da normativa sem cair no permita-me isso. Percebeu? Dir-lhe-ei que tal coisa. Putz, mas eu não quero fazer uma mesóclise. Eu lhe direi. Beleza. Eu vou lhe dizer. Permitiria até, mas eu vou lhe dizer aqui. Você entendeu? O que eu quero que você perceba a respeito do código? Que eu vou adaptar o meu código a todo esse contexto, a quem é o emissor, quem é o receptor, qual é o assunto que eu estou tratando, para que a mensagem possa chegar com clareza. Tudo isso vai influenciar em como eu vou usar o meu código. Tudo isso. Percebe? E é isso que a gente vai falar nesse primeiro bloco de aulas. É disso que a gente vai falar. Como, o que eu vou considerar, já estou dando um spoiler aqui, né? Mas já estou dando aí uma passada geral em todos os aspectos. E agora a gente vai começar a falar de um por um. Né? Quais são os elementos externos e internos que influenciam no meu contexto da comunicação. A minha fala só está saindo assim como está saindo agora, porque eu tenho uma série de elementos influenciando. Percebeu? E eu estou considerando essa série de elementos para eu poder falar assim como eu estou falando com você agora. E é isso que a gente vai aprender a dominar. Vamos dominar isso, de modo que isso fique intuitivo na gente como comunicadores, como profissionais da comunicação. Mas antes, só vou terminar de te apresentar os elementos da comunicação. Faltou o canal. O canal é o meio físico pelo qual o código que sai do emissor vai alcançar o receptor. O meio físico mesmo. Então, se eu estou numa conversa oral, conversando com alguém, batendo um papo, o meu canal é o meu aparelho, como chama? Pneumofonoarticulatório, é isso, né? Pneumofonoarticulatório, né? Minha laringe, a faringe, né? Tudo que permite a minha emissão da voz. Então eu vou escrever uma carta, beleza? Meu código vai ser o código escrito, fechou? Então o canal vai ser o papel, vai ser o lápis, vai ser a caneta. Não, o meu canal, o meu código vou fazer uma música. Então o meu canal vai ser o instrumento. Se é um piano, inclusive vai passar pelos meus dedos. O canal é isso. Deu para entender? É o meio físico pelo qual o código escolhido vai alcançar o receptor. E percebe que tudo isso precisa estar funcionando perfeitamente. Se eu não tiver um desses 6 caras em pleno funcionamento, a comunicação não acontece. E aí vai ter o que a gente chama de ruído na comunicação. Quando eu te falar em ruído na comunicação, isso gera um ruído na comunicação. Não necessariamente estou te falando no barulho externo. Um barulho externo gera ruído na comunicação? Sim, se tiver uma britadeira lá fora agora, essa britadeira vai impedir a nossa comunicação de acontecer. Vai ser um ruído na comunicação. Assim como se de repente eu estou falando aqui, você dormir, né? Isso vai gerar um ruído na comunicação. Mas eu estou quieto, cara, eu estou dormindo. Não, mas a comunicação não está acontecendo. A ausência do receptor fez com que a comunicação não pudesse acontecer com clareza. Gerou ruído. Fechou? Então, assim, vamos falar, vamos ver aqui nesse nosso primeiro bloco de aulas como esse fator aqui, esse código, vai se adequar e se adaptar a todos os outros.
Esse é o nosso módulo de linguagem e comunicação. Depois vamos entrar na formalidade e tudo mais. Mas por que eu falo tanto para você essa questão da adaptação, da adequação? Para ser mais contundente aqui, eu vou usar como citação um texto de um site chamado Golfinho. Não sei se você já teve acesso a esse site Golfinho. É um site de programação neurolinguística. Eu já falei para você no vídeo anterior sobre a Dictionary em neurolinguística. E é um site excelente, muito bom. Tem textos fantásticos lá sobre neurolinguística. E um deles diz isso aqui. Peguei esse trecho que resume tudo que eu tenho para falar para você nessas nossas primeiras aulas, nesse nosso primeiro bloco de aulas. Assim, um bom comunicador é alguém capaz de observar atentamente o que expressa seu interlocutor, tanto a nível verbal como não verbal, dando provas de sua flexibilidade. A flexibilidade consiste em modificar o que se diz e o que se faz para permitir ao interlocutor entender o sentido. Para a PNL, fazermos compreender é responsabilidade nossa. E a resposta que obtivermos é o resultado do comportamento que colocamos em prática. Se nosso interlocutor não nos compreende e se consideramos que a mensagem que queremos transmitir é importante, depende de nós encontrarmos uma maneira mais conveniente para dar maior clareza à nossa mensagem. Já que os contextos mudam, o mesmo comportamento não gerará o mesmo resultado, inclusive com o mesmo interlocutor. Vários interlocutores exigem sistema mais complexo, e é evidente que quanto mais complexo, maior é a exigência da flexibilidade. Peço perdão se na leitura eu cometi algumas travas de glote, eu não dei algumas vírgulas ascendentes, né? Mas você, como aluno do Fórmula de Comunicação Envolvente, já tem também todas essas técnicas apuradas. Mas o que me interessa aqui, de fato, é você ter percebido que um bom comunicador é alguém capaz de observar o interlocutor. Olha como esse texto, e vai bem ao encontro do que eu quero passar para você, olha como esse texto dá importância para o interlocutor. O resultado da comunicação é o efeito que se obtém. É um desafio para mim agora, nesse momento, falar com você sem poder olhar no seu olho, sem poder ter esse feedback, sem poder saber de você, da sua expressão corporal, se a linguagem que eu estou usando está te alcançando, se o ritmo em que eu estou falando está permitindo que a mensagem chegue até você com clareza, se eu preciso ir mais devagar, se eu preciso ir mais rápido, se está adequado. Eu não tenho essa resposta agora. Diretamente. E isso, como comunicador, exige de mim, como está lá embaixo, um sistema mais complexo. Um domínio maior. Porque eu não estou debatendo com você. Se eu for argumentar, vamos trazer isso para o campo da argumentação. Se eu for argumentar com você sobre um assunto qualquer, eu falo, você retruca, eu retruco, você retruca, eu vou vendo a sua crença e vou tentando quebrá-la. Se eu for escrever um texto para você ler depois, eu preciso ser muito mais preciso, pontual, porque eu não vou estar lá para rebater. Eu não posso deixar brechas, porque senão você, sozinho, vai questionar meu texto, eu não vou estar lá para bater, para retrucar, para dar a tréplica. Percebe? O que isso tem a ver com a linguagem, Caco? Tem a ver com adequação de discurso. É disso que eu estou falando aqui. Em uma aula presencial e em um encontro presencial, eu tenho essa possibilidade de ir me adequando. Eu começo a gente, não, pera, essa sala aqui é diferente. Então vai se adaptando. Aqui não. Aqui eu preciso escolher o código de uma maneira que generalize o público que você é. Um comunicador.
um futuro comunicador ou um já comunicador, certo? Então eu estou falando para comunicadores. É isso que eu tenho. Dentro desse universo a gente tem situações diversas. Como eu vou usar a minha linguagem de modo a ser o mais claro possível para você que já tem um bom conhecimento da língua portuguesa e para ser relevante também para você que já tem um bom conhecimento da língua portuguesa e quer apurar, mas para você também que de repente está desde o colégio sem estudar, do colégio, né? Sem estudar língua portuguesa e já saiu da escola há 30 anos, né? E fala para mim, Caco, eu não lembro nada da língua portuguesa, por isso que eu estou fazendo esse curso aqui com você agora. Então, quem é você? Eu preciso me adaptar aos dois grupos. Isso falando como comunicador. O que eu, como comunicador, quando vou começar a transmissão da minha mensagem, preciso pensar e considerar. Por quê? Já que os contextos mudam, o mesmo comportamento não gerará o mesmo resultado. Não é porque eu falei de um jeito, me comuniquei de uma determinada maneira para um determinado público, que sempre que eu falar daquele jeito e me comunicar da mesma maneira, eu vou ter o mesmo resultado que eu tive com aquele público, porque mudou o contexto. E mais do que mudar só o público, mudou o contexto. E é disso que a gente vai falar aqui. Esse é o nosso foco no primeiro bloco de aulas. Linguagem e comunicação. E contexto. Como que eu uso a linguagem para me comunicar. Que é muito mais do que estou de acordo ou não com a normativa. É muito mais do que isso. E para a gente ver os pontos da normativa, a gente precisa saber o porquê que a gente está vendo isso. E você vai, com isso, mudar a sua relação com a linguagem. Eu espero que você mude a sua relação com a linguagem, caso ela seja negativa. Se for positiva, que fique ainda mais positiva. Mas claro que a normativa também é importante, a capacidade de expressão formal é importante. No site do NUB, Núcleo Brasileiro de Estágios, tem uma frase interessantíssima que diz assim: o português é o principal fator de reprovação em processos seletivos. O Núcleo Brasileiro de Estágios, ele é talvez você já tenha se inscrito no NUB, talvez não, mas vários estudantes vão lá, deixam o seu currículo no NUB. A empresa quer um estagiário, busca no NUB que já tem uma pré-seleção, certo? E é o NUB responsável por colocar estagiários em empresas, profissionais de RH, né? Vamos dizer assim, dizendo que o português é o principal, não é um dos, não, é o principal fator de reprovação em processos seletivos. As empresas querem profissionais que saibam se comunicar. Cara, eu estou falando agora com você, colega meu, dublador, ator, professor. Estou falando com você, religioso, pregador de qualquer área. Estou falando com você, advogado. Estou falando com você que vai estar em um palco, ou vai estar em uma sala, ou vai estar tete a tete com um cliente. Você vendedor, que vai estar lá com o seu cliente, vai querer conversar com ele, vender o seu produto, vender o seu peixe, literalmente, né? É com você que eu estou falando, certo? Com você que vai se preocupar em adaptar a sua linguagem, em saber que o português tem a sua importância nos mais diversos campos de conhecimento. E quando ele diz o português, ele diz a linguagem formal. Tudo bem? O uso da linguagem formal, a capacidade de expressão
É isso que é importante. De nada adianta eu saber um monte de tabelas, um monte de musiquinhas e regrinhas vazias se eu não sei aplicar. Se na hora em que eu estou codificando a minha mensagem, eu não tenho a segurança e o domínio de encontrar a forma mais precisa para me comunicar, estando dentro da normativa, sem soltar um nós vai, sem soltar umas fugas gritantes à norma padrão que vão gerar ruídos na comunicação. Porque meu interlocutor pode estranhar. E o português é meu cartão de visita. Imagine que você vá a um médico. Vai a um médico e o médico fala assim para você: olha, eu não sei se teus problemas é nos fígados ou nos estômagos, mas nós vamos resolver de boas. Né? Nós vamos resolver teus problemas. Cara, mas o cara é médico, cara, não é professor de português. Por que que ele tem que falar corretamente? Cara, não é falar empolado. Acontece que o cara é médico, mas se ele fala problema, que informação ele me passa? O que eu vou pensar? Puxa, se esse cara não domina o código formal, como que ele teve acesso a todo o conhecimento transmitido nesse código? Caraca. Percebeu? Então é isso. Então, seja qual for a área que você esteja desenvolvendo a sua comunicação. Ah, mas eu não sou professor de português. Eu ouço muito isso. Eu não sou professor de português, eu posso, né, falar umas baboseiras de vez em quando. Não pode. Se você estiver num contexto de comunicador, não. Mais uma vez, falar corretamente não é falar difícil. Agora eu não estou aqui falando difícil com você. Não estou usando vocabulário rebuscado e empolado. Não, estou falando natural. Natural. Mas mantendo a adequação à gramática normativa dentro do que a oralidade exige. Ok? E é isso que a gente vai ver. Quais são, então, todos esses elementos que influenciam para que a gente possa falar da gramática da linguagem portuguesa. Caco, gramática da linguagem portuguesa? Tá estranho isso aí, hein, cara? Na verdade, tá assim porque foi assim que apareceu escrito na capa da primeira gramática da linguagem portuguesa que existiu. Em 1536, um camarada chamado Fernão de Oliveira, lá em Portugal. Lá em Portugal ainda, né? O português ainda não era a língua mais falada no Brasil em 1536. Às vezes a gente tem essa ideia de que 1500 descobriram o Brasil, 1502, geral tá falando português. E não é por aí não. Demorou um tempo. O português só foi ser mesmo para valer por volta do período da independência. Até então o tupi ainda dominava. Mas o Fernão de Oliveira fez essa gramática. Lá em 1536 era uma gramática bem diferente da nossa gramática de hoje. Não tinha uma função de classificações e tal. Não. Era uma gramática de o que é essa linguagem que está nascendo. O que é essa linguagem que está começando a existir. E tem um trecho dessa gramática do Fernão de Oliveira genial, e eu faço questão de apresentar para você esse trecho nessa primeira parte do nosso bloco de linguagem e comunicação, que ele diz assim, tá com a grafia original, tá? Inclusive tá bem por aqui assim, mas anotação, forma, tá, até tomada depois que os homens souberam falar, você consegue perceber, tá nesse pedaço, mas óbvio que eu retratei aqui porque por mais que eu aumentasse não dava para ler. Esta arte de gramática, em todas as suas partes, e muito mais nesta, da analogia e resguardo e anotação desse costume e uso, tomada depois que os homens souberam falar, e não lei posta que os tire da boa liberdade quando é bem regida e ordenada por seu saber, nem a divindade mandada do céu que nos possa de novo ensinar o que já temos e é nosso. Não embargado que é mais divino quem melhor entende. E assim é verdade, que a arte nos pode ensinar a falar melhor, ainda que não de novo. Ensina aos que não sabiam.
E aos que sabiam, ajuda. Cara, Fernão de Oliveira, em 1536, escreveu em um parágrafo tudo o que eu vou ficar algum tempo aqui falando para você. Cara. Genial, genial. Esta arte de gramática, a arte da gramática, de sistematizar o idioma, em todas as suas partes, anotações, tomada depois que os homens souberam falar. Depois que os homens souberam falar, primeiro veio a fala, depois veio a sistematização disso. Isso é muito importante. Caco, quem inventou essas regras? Ninguém inventou, a gente quis. A normativa simplesmente sistematiza isso. Não é uma lei posta que nos tire da boa liberdade quando é bem regida e ordenada por seu saber. Ai, não posso falar, não sei falar, não posso não sei o que, não quero não sei o que. Não, não. O conhecimento da linguagem vai te dar mais liberdade, vai te dar mais opções de você expor as suas ideias. Sabe aquela coisa de eu sei o que eu quero falar, mas eu não consigo, não estou sabendo me expressar. E isso é falta de domínio do código. Quanto mais eu domino meu código, mais opções eu tenho de expressão. E eu vou conseguir me expressar da maneira mais adequada para o contexto. Porque eu domino o código. Eu tenho inúmeras possibilidades do código. Daí a magia do domínio do código. Nem é uma divindade mandada do céu que nos possa de novo ensinar o que já temos e é nosso. Isso aqui é importante, né, cara? Não, parece que veio do céu. De onde veio essa grama? Veio do céu. Não. Que nos possa de novo ensinar o que já temos e é nosso. Assim é verdade que a arte da gramática nos pode ensinar a falar melhor, ainda que não de novo. Não é aquela coisa de, não, você não sabe falar português. Você está errado. Isso que você fala não é português. Português se fala assim. Não é isso. Não mesmo. Anos-luz de distância disso. Ah, Caco, mas a minha tia Jurema na terceira série falou que eu não sabia falar português. Às vezes a gente ouve isso. Mas agora a gente vai mudar essa ideia. Se você ainda tem essa ideia, você vai mudar nesse nosso curso. Vamos mudar a nossa relação com a linguagem. A gente vai perceber que não é um tudo ou nada. É uma adequação ao contexto. E o que influencia nesse contexto é o que a gente vai ver. Ensina aos que não sabiam. Você não sabe falar português? É um estrangeiro que de fato não sabe, a gramática ensina. Aos que já sabem, ajudam a falar melhor. Melhor não é simplesmente com mais correção, é com mais precisão, com mais qualidade de comunicação. Só uma curiosidade, essa maneira como está escrita é a grafia original, porque o texto foi em 1536, e a ortografia só foi sistematizada em 1910. Até 1910, você podia escrever como você quisesse. Quer escrever casa com S, escreve. Quer escrever casa com Z, escreve. Escreve como você quiser. Né? O que o pessoal fazia muito era buscar sonoridade na escrita. Então, pensa que estamos no sotaque do português europeu. Né? Então, tomaram depois que os homens souberam falar. Não lhe importa que o estilo da boa liberdade, quando é bem regido e ordenado por seu saber. Não é divindade mandada do céu que nos possa de novo ensinar o que já temos em nós. Não embargado que é mais divino que melhor entende. E assim é verdade, que a arte nos pode ensinar a falar melhor, ainda que não de novo. Né? O português europeu ele engole muitas as vogais e tal. Então, ainda que não de novo, que. Né? Então, isso pega muito da oralidade. E em 1910 que foi sistematizada a ortografia. E de lá pra cá a linguagem mudou muito, cara. Passou por vários pontos. E mesmo com isso, o que eu estava falando para você agora há pouco, a gente tem vários elementos, então, que vão influenciar na maneira como a gente lida com a linguagem. Agora, quais são os elementos que a gente vai considerar, então?
Já tendo agora, já dei essa introdução para você, né? Já falei aqui um pouco de cada coisa. Agora vamos pontuar exatamente quais são os elementos que influenciam a maneira como eu lido com a linguagem nos diversos contextos. Você vai ver na nossa próxima aula. Um prazer ter estado com você e nos vemos daqui a pouco. Até já.